Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo a esse espaço de reflexão. Gostaria de hoje meditar com vocês na passagem bíblica do livro do profeta Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 até o versículo 34. É o texto que trata da nova aliança que Deus faz com o povo de Israel, com a igreja também do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com vocês essa leitura bíblica, que diz o seguinte: Estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Que Deus faça viva a sua palavra em nossos corações. Queridos, o profeta Jeremias, ele é um profeta de transição. Ele está no finalzinho, assim, ele é pré-cativeiro babilônico, né? Ele está no finalzinho ali do reinado livre de Israel e está prestes a ser também levado cativo para a Babilônia. O que acontece quando ele recebe seu chamado? Ele tem um ministério muito duro. Ele traz a mensagem do Senhor e sempre que traz essa mensagem ele é repreendido pelas pessoas, ele é repreendido pelos nobres, até mesmo por outros falsos, ou melhor, outros falsos profetas não, foi repreendido por falsos profetas, que Jeremias realmente é um verdadeiro profeta do Senhor. Ele ficou muito angustiado em ver que Israel era perito em cumprir rituais, mas esses rituais eram meramente aparentes, porque não revelavam o coração realmente das pessoas. Viu no templo as pessoas chegarem com seus sacrifícios como se fosse uma indulgência para continuar a pecar do jeito que queriam. Eu peco e pago, então estou livre disso. Então ele viu essa degradação moral em Israel, essa degradação espiritual em Israel, e o Senhor colocou a palavra em seu coração para testificar acerca disso. Como eu disse, ele foi duramente criticado, ele foi duramente até punido por estar trazendo a palavra do Senhor, mas nos deixa um legado profético incomparável. E quando nós chegamos nessa passagem bíblica do capítulo 31, não tem como deixarmos de perceber alguns detalhes importantíssimos para a nossa vida cristã, para a vida da igreja cristã moderna, porque nesta aliança que estamos estabelecidos em Cristo Jesus. Quando ele diz que quando ele diz o seguinte: porei a minha lei no seu íntimo, não se trata mais apenas de decorar para cumprir os rituais, mas de permitir que o que lemos na palavra transforme a nossa essência. E isso só é possível mediante a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Perceba que não é algo externo que vem para nós, para que a gente execute também algo externo. Não. Nós agora estamos tendo acesso à palavra do Senhor, interpretação dessa palavra do Senhor pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo já começa a mudar a nossa essência. É uma questão de transformação para que o nosso sacrifício, para que o nosso ritual, para que a nossa prática religiosa, ela seja agradável ao Senhor. Não é somente mais para cumprir meros rituais. Agora vem algo realmente de dentro. E quando ele diz: escreverei em seus corações. Quando o coração naquela época era uma representação das nossas vontades, dos nossos desejos. Então, quando essa palavra ela está dentro dos nossos corações, é para justamente ela começar a dirigir as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas emoções. Então, é essa transformação que ela gera dentro do coração daquele que crê, daquele que segue a palavra do Senhor, a santa lei do Senhor. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você já parou para pensar na beleza desse texto? De nós podermos olhar para o Senhor e dizer: tu és o nosso Deus.
E Deus olha para o seu povo e diz: você é o meu povo. Tu és, né, o meu povo. Então a gente vai perceber, meus queridos, que há um relacionamento de nós nos identificarmos com o nosso Senhor e do nosso Senhor se identificar conosco. E aí, meus queridos, já pensou quando nós passamos por dificuldades, Deus olha dos céus e diz assim: o que está acontecendo com o meu povo? O que está acontecendo com o meu filho? Aquele a quem eu perdoei, aquele eu resgatei, aquele com quem eu fiz uma nova aliança. É maravilhoso isso, né? Meus queridos, no versículo 34 nos diz o seguinte: ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o maior até o menor. Isso quer dizer o quê? Que todos nós teremos uma experiência viva com o Senhor. Temos uma experiência viva com o Senhor. Houve tempos em que as pessoas elas mantinham a sua fé a partir do que Deus fazia a santos homens, do que Deus fazia mesmo a terceiros. E isso é bom, isso é prazeroso, ver o que Deus fez na vida das outras pessoas. Mas essa passagem bíblica ela nos remete a algo que é semelhante àquilo que Jó vivenciou. Ele diz o seguinte: antes meus ouvidos ouviam falar de ti, agora os meus olhos te veem. Meus queridos, Deus ele está estabelecendo uma aliança em que nos permite experimentar a face do Senhor diariamente, nos permite chegar a esse trono da graça, nos permite estar na presença do nosso Deus. E isso não será uma experiência só de terceiros, não será uma experiência só de ouvir falar, mas pelos olhos da fé conseguiremos enxergar isso. E essa experiência tem como marco inicial aquele detalhe que é responsável por acabar com o distanciamento que há entre o ser humano e Deus. Lá em Romanos a gente tem que o que nos distancia do Senhor é o pecado. E o que nos aproxima é o perdão. E veja como é que diz lá no finalzinho, né, do versículo 34, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. O perdão nós encontramos na pessoa de Cristo Jesus. Para experimentar dessa nova aliança, nós precisamos primeiro dispor desse perdão que apaga as nossas falhas, que tira a distância que tínhamos em relação a Deus. E na medida em que nos aproximamos de Deus, mediante esse perdão, a sua lei ela começa a ser introduzida em nossos corações de tal forma que começa a transformar a nossa essência e as nossas ações. E aí eu pergunto a você, o que você está esperando para viver essa nova aliança? Para estar mais próximo do Senhor, para entregar a vida a Cristo Jesus. Pense nessas coisas, veja o que é importante para você, saiba que nem tudo termina aqui. Há um caminho depois dessa vida que pode ser um caminho de bonança ou um caminho de sofrimento. E o que nós decidimos aqui, trilharemos lá. Viva essa nova aliança com o Senhor. E com certeza você vai estar desfrutando de dias melhores na sua vida e também na vida da sua família. Eu espero que Deus continue abençoando a sua casa, abençoando a sua vida, te dando livramentos. Em nome de Jesus. Amém.